sang a song of sixpence, I walked a crooked mile 17 times as high as the moon. To my own surprise, I saw with my eyes and my tongue it moved whenever I spoke. Goosey, goosey gander, where shall I wander? Upstairs, downstairs, in my lady's chamber. Bom dia, boa tarde, boa noite pra quem tá ouvindo. Estamos começando aqui nosso primeiro episódio do Matemática para Apressados. Eu sou o Guilherme, apresentador aqui. Como meus amigos aqui, tenho o Hari. E aí, Hari? Prazer, Hari, professor de Física e Matemática. E vocês vão honrar meu nome toda vez, não tem problema. Temos também o Lucas. Beleza aí, pessoal? Sou professor de matemática, formado aí junto com o Guilherme. Brunão. Fala pessoal, muito prazer, sou Bruno também, professor de matemática do estado de São Paulo. Essa voz bonita, né? E nossa convidada especial aqui, a professora Silvana. Tudo bem, prof? Bem, aqui é a professora Silvana, como você acabou de dizer. Eu quero agradecer aí, né, a participação, o convite, e vamos lá. Então, no nosso primeiro episódio, a gente vai começar com História da Matemática, né? Que eu acho que é uma boa introdução, né? Pra gente começar a falar sobre o tema, né? Então, eu vou explicar um pouco sobre o projeto, o Matemática para Apressados. A gente vai trazer algumas aulas sobre alguns temas de matemática que vocês podem ouvir enquanto tá fazendo outras atividades, enquanto tá no ônibus, né? Academia. Com episódios mais ou menos... Isso, academia. Episódios mais ou menos de 1 horinha aí. O tempo de uma aula, mais ou menos. Tá? Então vamos aí, o primeiro episódio. Deixa eu só introduzir aqui. A gente decidiu começar pela história da matemática para meio que criar uma linearidade. Tem que estar, né? Que a matemática não é linear, mas tem que criar uma linearidade aí no ramo da matemática. Tá legal que a gente possa falar sobre algumas pessoas importantes, né? Sobre acontecimentos, né? Algumas civilizações importantes para a história da matemática, né? Então, por onde a matemática começou, então? Vamos começar por aí. Os primórdios da matemática. Eu posso começar com uma pergunta já? Pode? Silvana, a matemática foi criada ou descoberta? Ixi. Aí, ó, o zero é número natural, né? Conforme o homem da pré-história foi ali procurando solução para o que fazer, para poder fazer suas anotações, suas marcações, então, aos poucos, eles foram descobrindo a matemática. Se ela já existisse ali em algum lugar, ou de alguma forma, mas a gente só foi descobrindo com o tempo, então. Isso. Conforme a necessidade de um povo, ele precisava, por exemplo, anotar as ovelhas que saíam para o pasto. Quando voltava, ele fazia as anotações. Então, cada vez que ele precisava fazer uma anotação, ele precisava de um registro. E este registro foi paulatinamente sendo um registro da matemática, onde depois, futuramente, cada povo vai fazer da sua forma, né? Mas os primeiros indícios ali estão nos registros, marcas de pedra de pedrinhas em outra parede, gravetos no chão. Então, tudo isso é o indício aí de uma necessidade de contar. Então, cada vez que aparece uma necessidade, surge uma nova invenção, surge um novo conceito, uma nova ideia aí. A matemática seria tipo uma tecnologia da época? Ainda é, né? Eu acho. Sim, sim.
Sim, concordo com o Lucas, sim. Eu acho que tanto foi como ainda é, né? Às vezes a gente escuta algumas pessoas falarem nas TEDx, né? Então pensa no computador, pensa, mas se nós formos pensar melhor, tudo que saiu do registro primórdio é uma tecnologia, né? Porque é um avanço aí. Então, como a tecnologia, sim. Porque lá no Egito Antigo, né? Os povos que cercavam ali o Rio Nilo, esses rios mais famosos, foi com a necessidade de parar de se locomover, né? Começaram com a irrigação, Se estabelecer em pecuária. um terreno, né, Luquinhas? Se estabelecer em Isso. deixar de ser andarilhos para serem povos dominantes de uma certa região, né? Isso, exatamente. Foi aí que eles começaram o princípio da contagem, né? Nesse povo. Contar o número de sementes que se plantava com a cheia do rio, contava os números de dias que o rio estava em cheia para poder irrigar o entorno, de dias que o rio ia ficar seco, que não ia dar para plantar, tudo isso, né? O mais interessante dos povos egípcios, Luquinhas, no meu ponto de vista, que é uma sociedade da qual eu admiro muito, juntamente com os gregos e os babilônios, é que, por exemplo, o conceito do número pi, né, do diâmetro pelo comprimento do arco da circunferência, foram eles que começaram com essa descoberta, né? Eles já tinham medições de terrenos circulares, né? Áreas, faziam a medição de áreas, né? Mas assim, a matemática, no que eu posso entender, eu acho que a matemática ela é tudo, né, professora? Uma pergunta é, você acha que a matemática está em tudo? Sim, existem alguns matemáticos puros, né, que até dizem que seria difícil a gente encontrar matemática em todos os lugares, né, quando eles se referem a teoremas provados de forma abstrata, né, pela álgebra abstrata. Porém, né, como eu disse agora há pouco, tudo surge da necessidade de um povo, né? Até mesmo quando esse algebrista tenta dizer que não tenho como provar, não tenho como verificar onde se aplica um produto notável, mas quando você se reporta à prática, você consegue encontrar, sim, né, o quadrado perfeito da onde sai os produtos notáveis e outras operações. E aí, voltando ainda lá que vocês citaram aí o Egito, voltando ainda lá na pré-história, que eu gostaria de, assim, mostrar o quanto isso é legal, né? O quanto é importante a parte da pré-história, por quê? Porque foi ali que se deu origem à palavra cálculo, né? Quando fazia essa marcação, né? Então, o animal saía, o seu pastor marcava ali com a pedrinha. Então, a pedra é que deu origem ali à palavra cálculo, né? Tanto que algumas pessoas falam cálculo renal, né? E alguns falam pedra nos rins. Então, é daí que vem o sentido da palavra cálculo. Vem de calcular. Então, calcular significava marcar as pedrinhas. Nem eu sabia sair do cálculo renal. Interessante. Olha, já foi feito na sala de aula isso aí, já. Eu não lembro. Isso aí eu lembro. Uma viajada extra ainda que eu queria ter é, por exemplo, o filme Contato, não sei se alguém já viu aqui, que ele é feito por ele é um livro, né, de um físico matemático, e daí foi o filme depois, e aí existe um sinal que chega na Terra, e esse sinal que chega na Terra é um sinal que ninguém sabe de onde veio, né, e é um sinal estranho, e eles começam a tentar entender esse sinal, tipo, o que é? Não é um sinal comum, e não parece ser um sinal que você conseguiria tirar dos astros normalmente, né, de buracos negros ou estrelas cintilantes da vida aí. Então, eles pegam esse sinal e começam a decifrar. Até que a primeira coisa que eles decifram é uma sequência. E aí é uma sequência numérica. E essa sequência numérica é uma sequência de números primos.
né? E aí no filme eles falam, a matemática é uma linguagem universal. Então, se você fosse para conversar com um ser de outro planeta, né, com uma outra história, a matemática seria um ponto de início dali. Então, eu não sei se a senhora concorda nesse ponto de que realmente a matemática, a base da matemática, ela conseguiria ser encontrada independente da civilização e da história de um povo, no caso. Eu afirmo que sim, até mesmo quando a gente faz um recorte muitas vezes de épocas, né? Mas também é legal a gente fazer um recorte das civilizações. E quando a gente volta aí no tempo, a gente percebe que estas civilizações, elas foram desenvolvidas, algumas delas, praticamente concomitante. Então, quando você vê um determinado conceito desenvolvido lá por uma civilização, de repente você vai observar que um outro povo estudou a mesma coisa com uma outra visão. Não sei se é mais ou menos isso que você está questionando, né, que você está aí trazendo, mas eu acredito que é nesse sentido que eu concordo com você sobre a universalidade, né, da matemática. Mas você me diz aí se é mais ou menos isso que você está trazendo em comparação à questão do filme, senão a gente volta aí a falar sobre isso. Não, isso mesmo, é que seria uma civilização extraterrestre. Aí tem muita gente que reclama dessa premissa, porque eles falam assim, não, mas seria uma outra civilização com uma outra história. Quem disse que eles vão desenvolver, vamos usar esse termo, tá? A mesma matemática. Como se fosse possível ter um outro desenvolvimento tecnológico que não seja com a mesma matemática que a gente tem. E eu não sei se isso é possível também, tipo, desenvolver uma engenharia avançada hoje em dia, só que com um estilo de matemática diferente do que a gente conhece. Eu acredito que o princípio, né, como a gente comentou aqui, o princípio da contagem, ele é fundamental. Então, na minha concepção, né, e pelas bases teóricas que eu tenho, eu acredito que qualquer civilização que for iniciar, ela vai precisar de um princípio de contagem, de um registro, né? Até se você me permitir, voltando, se a gente pensar na matemática que a gente leva para a sala de aula, quando a gente tem aluno que faz tudo de cabeça e consegue e tal, e não registra, né? E às vezes, quando ele não registra, ele não desenvolve uma linguagem tão bela da matemática. Então, eu acredito que a minha resposta é praticamente sim. Eu acredito que mesmo que fosse extraterrestre, eu acho que a base seria a mesma. Eu creio. Para pegar exemplos até das civilizações antigas que nunca tiveram contato, desenvolveram a mesma base de contar 1, 2, 3 com as pedrinhas, contar com os dedos. Dentro do próprio planeta Terra, na história do planeta Terra, acho que já tem isso, entendeu? Mesmo que fosse extraterrestre, a base, eu acredito, assim como a professora, que é a mesma. A gente tem até animais, né, que conseguem contar, né? São corvos, né? Não sei se já ouviram falar. Que conseguem contar até 3, né? Sim, perfeitamente. Existe um livro chamado Aprenda a Álgebra Brincando, e ele conta exatamente a história do corvo, que alguém vem ameaçar o ninho dele, e até o terceiro ataque ele consegue prever. A partir disso, ele já não conseguia prever mais, né? Então, existe sim isso que você está trazendo, sim. E acho que, como a gente entrou nesse tema, você conseguiria dizer pra gente tipo, qual que é a diferença da matemática Oriente e do Ocidente? Tá. Na verdade, eu acho que, assim, nós teríamos muitas coisas semelhantes, né, e outras que se diferenciam, porque vai depender muito do sistema de numeração. Tanto no Oriente e no Ocidente, acontecia de alguns povos terem o mesmo sistema de numeração, enquanto, não o mesmo sistema, mas ser sistema posicional ou não, né? Então, assim, eu acho que uma das características que a gente poderia elencar aí como semelhantes e diferenças seria isso, né? Na forma como escreve o sistema de numeração. Alguns são posicionais e vários, né, coincidem em ser posicional, outros não.
como se a diferença fosse uma linguagem mesmo, tipo, realmente, português e inglês, assim. Eu acho que dá para pensar dessa forma, sim. Eu acho que dá. Assistindo alguns vídeos de professores indianos, tá? Eu percebo assim, a nossa metodologia ela é muito semelhante à metodologia americana e a europeia, né? Porque eu já vi algumas aulas de Cambridge e algumas aulas da Irvine, né? Só para saber a metodologia dos professores é muito semelhante à nossa, tá? Mas se você for pegar para ver alguma aula de professor indiano, eu percebo que a técnica deles é diferente. Eu acho que eles desenvolveram uma outra técnica, um outro método de ensinar a mesma coisa. Então, se fosse para opinar, né, ou talvez dar um fato, que eu acho que o que se difere da nossa nas culturas orientais seria mais a técnica, né? A técnica que você fala é o desenvolvimento dos algoritmos? Isso, eles ensinam, por exemplo, o teorema de Pitágoras de uma maneira diferente do que a gente está acostumado, né? Ou até mesmo um cálculo percentual é diferente, princípio fundamental da contagem também é diferente. Eles têm métodos diferentes que eu acho até mais fáceis. Existe, por exemplo, né, como a gente, todos nós aqui já sabemos que, e aí o pessoal que está ouvindo pode saber que uma civilização bem antiga mesmo é a chinesa, né? Haja visto que ela conseguiu desenvolver 2 sistemas de numeração, chamados floridos e os chamados de varas, né? Então você vê, tanto tempo essa civilização permaneceu aí, né? Então foi possível desenvolver 2. E aí eu completo a sua colocação no seguinte sentido: nesse método de barras dele, nesse método de varetas, eles denominam algumas varetas de unidade, outras de dezena, outras de centena, e eles fazem cruzamentos. Então, quando cruza uma unidade com outra unidade, vai gerar uma unidade. Então, uma unidade com dezena e assim por diante. E é lindo a gente ver esse, entre aspas, algoritmo deles, né? Que aí é diferente, por exemplo, do nosso sistema, do nosso, entre outros, que é o Vai-1, que é o sistema do Vai-1 e tudo mais, né? Então, eu acho que uma ilustração boa foi essa que você deu, sim. Então, acho que os primórdios da matemática, então, como uma matemática, vamos dizer, mais avançada, foi na civilização do Egito, né? Foi aí que ela começou a se desenvolver um pouquinho mais, que aí teve o surgimento das frações, depois teve a geometria no Egito, que a gente pode ver nas pirâmides, por exemplo, nas esfinges. Ali que começou a caminhar um pouco mais depressa a matemática, né? Tanto que os matemáticos gregos foram estudar lá, não é isso? Sim, né? Tem muita essa troca, né? Eles estão muito próximos ali, né? A brincadeira de extraterrestre, né? Tem um pouco a ver dessa parte que a galera achava muito da tecnologia, né? Tão avançada que as pessoas achavam que o ser humano não era capaz de fazer aquilo naquela época, né? E eu sempre ficava assim, não é porque você não sabe que as pessoas naquela época não conseguiam fazer. É você que não sabe fazer, né? Mas a matemática e a engenharia deles era mega avançada. Até hoje, né? Tem as teorias das conspiração aí que as pirâmides foram trazidas por civilizações extraterrestres, ou que eles trouxeram a tecnologia e fizeram aqui. Mas não, foi o ser humano mesmo que desenvolveu a matemática e a geometria e conseguiu fabricar essas obras de arte. Um pouquinho de trabalho escravo, né? Não podemos esquecer. Não podemos esquecer disso. E não foi do dia pra noite, foram alguns anos, né? Claro, E décadas disso. Então. Algumas centenas de anos. Uma das possibilidades que eu queria tocar sobre esse assunto, Harry, que você trouxe, é que eu recentemente estava vendo um documentário sobre as pirâmides do Egito, né? Que eles sugerem que para fazer aquelas pirâmides,
se isso for verdade, né, eles inundavam aquele local, né, com as águas do rio. Eles tinham até tecnologia de inundação, né, de terrenos, para facilitar com que a pedra super maciça chegasse ao determinado nível da pirâmide, entendeu? Então, assim, se isso for de uma certa forma verdade, talvez a gente possa falar que essa galera do Egito já dominava, assim, mas de uma maneira absurda, a matemática, né? Não só a matemática, como a geometria, a física e talvez até outros princípios científicos, né? Exatos. Eu já vi essa teoria aí também, Bruno. Se eu não me engano, no History Channel. Eu já vi também. O History Channel passou por alguns tempos aí meio problemáticos, porque eles faziam muita história fake, né? E aí Isso é meio óbvio, né? Mudou a empresa e tal. Não, mas é que eles faziam documentários fake, né? Então ficava muito com cara de que era real. Você tava no History Channel vendo um documentário. Você, putz, documentário foi um fato. E aí você ia ver que não, era uma historinha que a galera criava. Mas esse não é o caso, né? Pelo menos eu também encontrei mais ou menos da mesma fonte. E que eles já dominavam um pouco da parte de irrigação, né? Então eles conseguiam fazer transposição, eles conseguiam pegar a água de um rio e mandar para dentro, né? Para fazer a irrigação de uma área. Então essa tecnologia eles tinham, né? Só faltava mesmo esse extra, né? Tipo assim, putz, a água, né? Aquela pedra vai flutuar na água e a gente consegue usar isso para fazer para passar, né? Eles faziam um sisteminha quase de elevadorzinho aquático ali, que eu vi uns sistemas mais complexos lá, que aí começa a chegar até, eu fico meio assim, caraca, como é que esses caras faziam isso naquela época, se nem eu agora tô conseguindo entender o que eles estão fazendo? Né? E esse mesmo sistema é o que tem no canal de Panamá, né? No canal do Panamá. Não Isso, sei. que ele levantou os navios, né? Isso. Lá no canal do Panamá, que é muito estreito, né? Ah, aquele que fecha um, abre outro pro navio subir? Ele vai enchendo Isso. e vai subindo, né? É muito legal ver o vídeo desse canal, é foda. E então, lá no Egito, a professora falou também das bases, né? Do estilo se é posicional e não. Então, no Egito, a gente tinha uma base 60, né? Na Babilônia. O Egito, eles faziam os símbolos, a flor de lótus representava um determinado número, então o desenho da flor de lótus, o faraó agachado, cada um tinha uma representação de número. Aí os babilônios é que tem o sistema posicional de base 60. Foi isso que você falou, né? 60? Isso, base 60. Isso. Aí, assim, hoje, se a gente for olhar, né, aonde a gente pode encontrar vestígios da civilização babilônia, né? Nas civilizações americanas, né? Pré-colombianas. Não, eu acho que nem precisa ir tanto. É só olhar no pulso, quer dizer, no pulso não, né? Hoje em dia no celular, né? Eu acho que o nosso sistema de hora, né? Isso é uma herança, né, do sistema babilônio, onde eles usavam a base 100 e para a gente o nosso tempo hoje é calculado ainda de 60 um minuto, e aí 60 minutos, 1 hora, e assim por diante. E eles, os babilônios, também começaram a dar um grande destaque para a transação econômica, para impostos, taxas, né? Ali começou a ter, se a gente for aprofundar um pouquinho mais, começou, eu chamo, né, dos primeiros indícios aí que a gente pode falar hoje de uma matemática financeira, de uma matemática, porque quando começa a mexer com taxas, impostos, você está, como disse a pergunta hoje, né, como foi feita a pergunta hoje, está descobrindo, está ali desvendando uma matemática financeira, né? Outra coisa falar um pouco sobre a civilização babilônica. É interessante que
que a ocasião faz o ladrão, né? Então, no caso dos babilônios, eles observaram, né, esse sistema sexagenal foi através da observação do espaço, né, das fases da Lua, e eles descobriram que o dia tinha tantas horas, né? E isso pode ser uma pergunta também, viu, professor? Eu não tenho certeza. Que o dia tem 24 horas, o ano tem 360 dias, que a Lua ela tem fases semanais. Então, através dessas observações, professora, que foi construída essa base sexagenal. Então, aí acho que o Hari pode até contribuir comigo aí, mas, por exemplo, a Tábua das Marés, né, ela é cíclica. Então, esse movimento cíclico, tanto das estações do ano, tudo isso, ele dá origem à trigonometria, porque ela tem aquele movimento, quando você começa a repetir, né? Então, completou a volta inteira, 2π, aí continua. Então, isso, né, a Tábua das Marés, quando você quer calcular, quando você vai fazer um passeio, né, em alto mar, tudo isso você tem que... eles falam para você, tem que ir tal hora do dia, porque a maré vai subir, né? Agora, eu digo para você que quando os babilônios fazem a base de 60 em 60, o calendário deles foi pautado na base de 60 em 60, porque é o que eles conheciam. Outros povos tiveram outros calendários, né? E aí é o que eu disse, é bem isso que eu disse aquela hora, que a herança do calendário deles ficou pra gente. Aí a gente até pode pensar em algumas outras aí que tenham outros calendários, né? Mas o calendário babilônico deixou essa herança aí. Tipo, a gente medir hoje monitor e tem que medir em polegadas e a gente sabe tudo em centímetros, né? A gente tem essa herança aí de usar polegadas até hoje. Mas o do sexagesimal... Sexagesimal, isso. Sexagenal. Esse já é outra coisa, eu acho. Era aquele sistema de mão, não era? Porque a nossa mão vai até 5, só que daí você conta a mão como o seu sexto número. Então você tem 1, 2, 3, 4, 5, mão é 6. E aí 1, 2, 3, 4, 5 na outra mão, fecha a mão, outro 6. Então você vai 12. E aí nessa você faz, né, 5 de 12 dá 60. E aí, então esse de 6 em 6, né, no caso, dá os seus 60 números. Mas eu não sei se essa é a fonte toda mesmo do sexagesimal, essa coisa aí. A fonte assim, existia também esse tipo de registro, né? Mas como cada outra civilização fez criou aí algumas, né? Criaram as suas bases. A nossa aí é importante a gente lembrar, até não sei se eu estou adiantando algum comentário aí que vocês achariam interessante fazer, mas eu gostaria de mencionar, por exemplo, que nem no nosso caso hoje a gente tem o sistema indo-arábico, né? Mas se a gente for ver o sistema da civilização hindus, eles tinham lá a escrita, né? E os árabes tinham a outra escrita numérica. Quando Al-Khwarizmi foi difundir os números, as representações árabes, ele foi visitando, foi viajando. E aí ele conheceu o sistema hindu, né? E aí essa junção é que Al-Khwarizmi chama de indo-arábicos, que é o nosso sistema de numeração até hoje, né? E quais você acha que as facilidades que esse novo estilo posicional e com base 10 teve, né, seria uma nova tecnologia, né? Evolução. Teve alguma vantagem? Teve alguma vantagem do sistema antigo? É porque dessa forma universalizou, né, a escrita numérica.
Porque imagina, hoje a gente tem a globalização e tal, mas imagina, conforme já a gente comentou aqui, cada povo fazendo de um jeito, né? Hoje nós não teríamos um sistema métrico universal aí, né? Graças a essa junção aí dos... Aí vocês falam aí a opinião de vocês sobre isso, mas ele, na hora que juntou, né? Ficou aí a escrita universal dos números. Não teve um momento que algum decidiu usar, e aí por acaso ele dominou a Europa e por isso que acabou universalizando mais esse tipo de número? Porque quando eu vejo isso, pra mim é quase um método de escolha, né? Então normalmente quando algum deles se sobrepõe ao outro, né? É porque alguém decidiu pelos outros, né? Fala assim, agora vocês vão usar esse sistema. Mas aí eu acho que no caso os números romanos seriam muito mais fortes, né? Por causa do Império Romano que dominou a Europa. Então, aí teve o caso do nosso querido Fibonacci, né? Que ele trouxe ele foi estudar e trouxe os números indo-arábicos para Roma, né? No livro Liber Abaci, ele traz esse novo conceito de número, né? Porque imagina você ter que fazer conta, né? Lá no comércio, registrar tudo em números romanos, né? Imagina o tamanho que ia ficar, né? Os registros. E com uma base posicional, com os números indo-arábicos, facilitou muito isso, né? Até para a contabilidade. Novamente a facilidade, né? Entrando aí para mudar, né? Você acha que ficou mais fácil ou é você falando porque você não consegue visualizar tão fácil? E você não tá tão acostumado? Então, eu acredito que quando você pega uns números romanos que não tem uma base posicional, para você escrever qualquer número, ele fica gigantesco, né? Se você for precisar escrever um número muito grande. Mas um número muito grande é um número muito grande, em qualquer base. Não, eu gosto de acreditar que o ser humano sempre foi optando pela matemática que fosse a mais fácil dele compreender lá na frente. Eu prefiro acreditar nisso. A gente sempre decidiu pelo caminho que fosse mais curto, que simplificasse mais. Ou seja, tipo uma evolução mesmo, né? É por isso que eu acho que os indo-árabes hoje são os que a gente usa e que são os comuns, Então, né? Digamos os assim. números, os algoritmos romanos tinham um problema porque eles não tinham uma representação do zero, né? Coisa assim. Não Também tinha o tem zero. isso. E aí, mas podia usar e adicionar um zero ali. É que daí o zero não fazia muito sentido num sistema romano, porque aí a gente não tem o 10 representado com o zero, né? O X, né, é um outro símbolo somente pro decimal, pra dezena, no caso. Né? Então, aí deve ter sido uma escolha, mas você falou que o Fibonacci trouxe, né? Mas quem decidiu, né? Não sei, não. Mas aí eu faço uma pergunta em cima de tudo isso. Nessa época já existiam números inteiros? Não, Como os assim? números Inteiros, inteiros só acredito que veio lá na frente. Então, talvez por isso a representação indo-arábica veio para facilitar. Porque como era uma relação métrica, né? Por exemplo, quando você faz uma régua numérica, você coloca o zero no meio, certo? Quando você está lá querendo explicar os conjuntos numéricos dos alunos, né? E você começa falando dos números inteiros, né? 1, 2, 3, e não fala do zero. E o zero, eu acho que o zero entrou dentro do indo-arábico para facilitar essa compreensão também, até mesmo para os matemáticos terem mais opção também de cálculos e tudo mais. Vale ressaltar aqui também que quando a gente estava falando, quando a gente pensa na civilização hindu, né, nós tínhamos ali, ao mesmo tempo acontecendo a civilização hindu e a civilização árabe. E aí, quando a gente fala da civilização árabe, quando a gente fala dela, a gente não pode esquecer, né, de Al-Kharizmi. Al-Kharizmi foi, na verdade, foi uma escrita, foi um autor, né, que quando você pega o livro dele,
ele está totalmente cheio de letras, né? Então, assim, foi uma descoberta gigantesca para álgebra. Então, ficou uma coisa super valorizada na época. Então, quando trouxeram aqui como será que foi essa decisão, né? A civilização hindus, e árabes, quando elas se encontraram, elas eram muito poderosas, né? Era um momento de ascensão dessas duas civilizações. Então, o destaque, a ênfase, né, foi sobre a junção. E eu até, assim, vou até ler um pouquinho mais sobre isso aí, porque agora ficou assim, a civilização, essas duas, elas se fortaleceram elas eram fortalecidas de uma forma, tanto que a gente tem ali na civilização hindu, vai aparecer Bhaskara, vai aparecer outros, né, matemáticos extremamente importantes aí na resolutiva das equações de segundo grau. Mas, enquanto que ali junto com o algarismo, o próprio nome, né, dá origem à palavra algarismo, né, o aljabar, que é o nome do livro, é a origem da palavra álgebra, né? Então, assim, nesse momento eram civilizações que estavam bem importantes aí. Falando em matemáticos famosos, pouco antes disso na Grécia a gente teve o Tales. Achei que você ia falar de você, Lucas. A gente teve o Tales de Mileto e Pitágoras. E aí me surgiu a dúvida agora que eu realmente não lembro qual sistema de numeração que eles usavam na Grécia. Qual ano? Eu tô tentando puxar aqui na minha memória, mas eu não tô recordando. Olha só. Ele teve todo um desenvolvimento na geometria Grécia, né? Até mais do que no Egito. E aí a gente teve a escola pitagórica, aí teve o famoso Teorema de Pitágoras. E a gente acho que vai entrar nisso, né? Que Pitágoras não é uma pessoa, mas talvez um conjunto de pessoas ali. E aí Pitágoras levou o mérito. Só que eu não me recordo do sistema de numeração deles. Sei que o grego tem os alfabeta gama da vida, né? Então eles tinham todo um alfabeto próprio. O sistema usado na Grécia Antiga era a numeração ática, né? Conhecida também como numeração herodiana. É muito semelhante aos risquinhos dos babilônios, sabe? Então tem um risquinho, tem um risco com um tracinho, um triângulo. Mas acredito que isso tenha se desenvolvido junto. Foi A um Grécia pouco durou antes muito ali dos árabes, mas... Só devem ter sido comidos depois e esquecidos. Ninguém mais usou. Quer dizer, a gente usa agora com um monte de variável aí, né? Ângulos alfas e betas a gente usa pra caramba agora. Então, quando você falou dos números inteiros, o Fibonacci era um que ele não gostava de número negativo, né? Ele era praticamente contra o número negativo. Aí eu fui olhar aqui, né, usando o nosso guia do Mochileiro das Galáxias aqui, chamado Google, quando que 42. quando que foi zerado o calendário, né? Que foi Dionísio que zerou o calendário com Jesus Cristo e tal. E eu fiquei assim, os filhos da mãe, ao invés de falar ano -1, -2, eles fizeram antes de Cristo. Mas basicamente é um número negativo que você tem ali. Então é -1 e -2, mas não, é 1 AC, né? No caso, pra nossa língua, né? Mas então eles usavam o conceito de número negativo só com outra palavra. Não usava a palavra negativo, né? E isso foi 400, 500 anos depois de Cristo, né? Então, e os números negativos, né, que a professora falou até dos chineses, né? Eles também já usavam o número negativo, né? Há muitos anos antes de Cristo, né? Só não tinha sido difundido. E aí o Fibonacci foi aparecer 1000 anos depois e ainda negando, né, o uso dos números negativos. Aí eu fui olhar que só no século 17 que a gente começou a utilizar realmente os números negativos. Se eu não me engano, foi com Gauss, não foi? E deu uma estudada maior nos números inteiros, e aí, que para poder entrar nos imaginários, fez o plano de Gauss, e aí tem o plano cartesiano até hoje. Se eu não me engano, foi
com ele. Então, Harry, você tá dizendo que eles conheciam os números racionais, né? Mas não... Quer dizer, racionais não, irracionais, porque eles já usavam pi, né? É, E não conheciam os números inteiros, é isso? não que eles não conheciam, eles não aceitavam, né? Fibonacci, aceitavam. pelo menos. É isso que é bizarro, eles falavam que era uma coisa que não fazia sentido pra matemática. Tipo, não pode ter um número negativo. Sabe? É quando você pensa na sua altura, né? Ah, eu tenho 1,70 m. Não tem como você ter menos 1,70 m, como se a altura fosse somente um valor positivo. Eu acho que era essa a visão da matemática. Não tem como um número ser negativo, né? Porque o número em si, ele é um número. Como é que você vai falar uma coisa ao contrário daquilo lá, né? Como é que eu vou falar uma altura negativa, né? E na geografia até tem, né? Será que é porque eles eram muito geometristas, né? Eles eram muitos geometristas, e geometristas não trabalham com medida negativa, né? Na geometria a gente não usa os negativos, né? Quando a gente se trata de área, é só os... E dentro desse livro que eu tô tentando ler do Kant, que é a Fundamentação da Metafísica dos Costumes, ele fala isso, né? Que a filosofia grega antiga ela era física, ética e lógica. E dentro da física ele fala da geometria, do empirismo da geometria. Então, assim, dá para perceber que as sociedades antigas elas eram perceber assim de longe, né? Elas eram baseadas na geometria, né? Eu acho que pra você entrar com os números negativos, você tem que ter uma abstração maior, né? A parte da geometria é algo mais concreto, né? Que deve ter surgido com Gauss, como o Luquinhas falou, com alguma observação da natureza, com algum problema que foi desenvolvido que necessitava dos números negativos. É bom a gente sempre, é legal a gente, essa parte que você falou agora no final, porque conforme a gente comentou lá atrás, né, segundo assim o que eu leio, a gente percebe que a matemática, ela surge da necessidade de um povo, né, então, como disse o Hari também, no caso do cálculo da área, ou como disse o Lucas, do uso das cordas, dos nós, né? Você não tinha a necessidade de utilizar o número negativo para representar a tal situação. Porém, lá na frente, quando ele menciona Gauss, aí existe a necessidade do mercantilismo, né? Da compra, da venda, da cotação de impostos, dívidas, e aí então surge, por necessidade, né? Surge aí, então, o conjunto dos inteiros. E eu queria voltar também no tema da Grécia, a gente passou muito rápido, né? Então, na Grécia, a gente pode começar com a escola pitagórica? Se poder falar um pouco pra gente? Só corrigindo aqui, que eu falei de Gauss, na verdade os números inteiros surgiram de uma comunidade de matemáticos, porque na época do Renascimento, o comércio cresceu muito, e aí começaram a ter venda de alimentos, essas coisas. E aí usava na pesagem, eles começaram a usar os símbolos negativos, porque eles precisavam expressar esse conteúdo. E aí o matemático que estudou os números inteiros um pouquinho depois, que aí desenvolveu melhor foi Gauss, mas surgiu antes dos matemáticos da época ali que não são nomeados. Então, Pro, o que você pode falar pra gente sobre a escola pitagórica ali? Na verdade, assim, por exemplo, o quadrado mágico, né, ele era algo que aparentemente parecia uma coisa mística, né, e quando a pessoa usava o quadrado mágico, o que é o quadrado mágico? É uma sequência, é uma disposição de números, né, tem quadrado 3x3, 4x4 e assim por diante. E quando você faz a adição desses números, se for 3x3, vai resultar a soma 15, se for outro, vai resultar outra soma. E, a princípio, era um amuleto, né? Mas, no fundo, dizia que quem conseguisse resolver e carregar esse amuleto, lógico, por ser um amuleto, teria sorte, né? Agora, o que acontece com os pitagóricos?
a princípio parecia algo místico até, porque era uma fascinação para entrar na escola pitagórica, né? Tinha uma senha, tinha como eu disse agora do quadrado mágico, tinha teoria, tinha Pentagrama, né? Isso, para poder entrar, né? E você vê, o próprio pentagrama, se você for perceber, quando você tem os polígonos estrelados, o pentagrama é diferente de um polígono estrelado, porque ele é contínuo o seu desenho, né? Então, assim, eu acredito que da escola pitagórica, eles... vamos ver aí o que vocês têm para trazer, mas eu penso que foi um grupo, entre aspas, assim, uma mistura de uma coisa meio mística com enigmas e tudo mais, né? Essa é a visão que eu tenho do começo da escola pitagórica. Professora, não importa quanto tempo passe, 10 anos atrás, 20 anos atrás ou 20 anos pra frente, a gente vai passar Pato Donald no mundo da matemática pros alunos. Porque Ele tá aí. é muito importante de toda essa parte pitagórica. Mas é legal, parece que não, mas novos professores, assim, que talvez não conheçam, né, e os ouvintes aí também, eu acho legal vocês colocarem, né, um vídeo rapidinho, por mais que talvez aconteça isso, graças a Deus, tomare que todos que estejam nos ouvindo já conheçam, né, Hari? Porque isso é sine qua non. Mas, se não tenham visto, assistam lá que a relação da escola pitagórica com a música, né? Não sei se a gente pode dizer assim, ou a relação dos pitagóricos com a música é encantador. É assim, encantador, porque quando ele faz ele tem um segmento de barbante, né? Um pedaço de barbante, e ele puxa o meio desse barbante ou algo que emita som, né? Quando ele puxa no meio, sai ali a nota, uma nota, né? Uma determinada nota. Aí, quando ele puxa, os pitagóricos descobrem isso, né? Que quando eles puxam o meio do meio, vai sair um outro tipo de som. Quando puxa o meio do meio, outro tipo de som. Então, você tem lá a metade, um quarto, uma oitava, né? E são as notas musicais, né? Então, é dali que surgem as notas musicais. E esse instrumento chama-se monocórdio, né? Construído na escola pitagórica. E ele simula as cordas de um violão. Na verdade, não, né? É o violão ou a guitarra, tal, que simula aí as cordas do monocórdio, né? Então, é uma placa, assim, de madeira, tem o fio. Então, por isso que a escola pitagórica descobriu, entre tantas coisas, né? No estudo das frações, a questão da música em relação às frações. Falando em música, foi o tema do seu TCC, né, Hari? Exatamente isso. Exatamente isso. Aliás, um dos negócios, né, do TCC até era sobre o ensino, né, de fração, por exemplo, e como poderia ser muito mais interessante, mais fácil, né, de colocar isso dentro de uma sala de aula e vamos ensinar a fração e sem aquele negócio assim, vamos falar de fração? Ah, aqui, uma pizza, corta ela no meio, metade da pizza para cada... Tipo assim, todo mundo estudou fração com a pizza, né? E eu acho que eu já tive professor que levou pizza pra escola, né? E assim, é um evento, é legal, tal. Comeu, pelo menos, depois. Na verdade não, porque não comia carne, né? Os caras nunca traziam pizza. Eu já vi com chocolate, com pizza nunca, né? Porque escola pública não tinha esse orçamento, era só barrinha de chocolate. Barra do soufflé. Isso, hoje leva lá a barrinha de chocolate, quebra ela, vai fazendo as frações, né? Só que se você pega o início, né, pensando nisso, tipo, que veio a música, né, acaba sendo um dos pontos principais para o estudo de fração, né, e mostrar isso numa sala de aula é muito legal, né, levar um violão, levar um berimbau, né, que eu acho que é o nosso monocórdio mais
prático e brasileiro que a gente tem, né? E você consegue fazer isso dentro de uma sala de aula. É o quê? Quinta, sexta série que aprende fração? Né? Sexto ano, né? Sexto ano. E é uma coisa que é gostosa de ver e ouvir, né, também. Vivenciar, né? Vivenciar o que os matemáticos fizeram. Eu acho que isso que é legal. É sentir a vivência para que a gente possa dar significado àquela matemática que os alunos vão passar na escola, né? Às vezes, que nem você comentou, deve ter um monte de ouvinte aqui que também, assim como você, já passou pela pizza, pelo chocolate, e talvez não saiba até agora o que significa, porque 2/4 é igual a 1/2, né? Porque a questão, além do levar, é transformar aquilo num significado. Interessante. E na escola pitagórica surgiu também talvez a persona mais importante, que quem diria que é o Euclides, né? Pai da Ele surgiu na geometria. escola. Pai da geometria. Euclides da Cunha. Euclides da Cunha. Euclides de Alexandria, né? Inclusive a gente tem o termo, né, que a gente usa, que é o geometria euclidiana, ou a geometria não euclidiana. E nos livros que ele escreveu os três elementos, né? Na verdade, os elementos e é dividido em 13 livros, né? Isso. Isso, E os elementos. Isso. E na verdade, não é a base que a gente usa hoje em dia, né? Porém, é da onde surgiu, né? A geometria ali, né? Que, se eu não me engano, o que a gente usa é Hilbert agora, né? Mas se você, quando a gente se reporta aos elementos, é ali que a gente tem os axiomas e os teoremas, né? Que muitas vezes, algumas definições, elas existem apenas por existirem, tal como, por exemplo, entes geométricos primitivos, como ponto, reta, como ponto, reta e plano, né? Mas quando você volta ao livro dele, você tem lá todos os axiomas e postulados que vão, então, definindo o que é reta, o que é segmento, o que é plano. Então, com base nesse, né, é que aí a gente consegue fazer todas as demais geometrias. Só uma observação, caso algum ouvinte não saiba o que é um axioma, um postulado é só uma regra, digamos assim, que você aceita que é assim, tá? Não tem o que provar, ele é assim e pronto. Eu tenho que aceitar isso que você tá falando? Não, porque... É um postulado. Mas essa é a ideia, você aceita e... Dentro desse tema ainda, vocês já viram um triângulo da geometria não euclidiana? É um triângulo curvo. Um triângulo curvo. Sério, não tem pontas, são Não, eu acredito. figuras com curvas, é bizarro, meu. Pra gente que acostumou ao triângulo ter 3 lados e 3 pontos, é estranho pensar num triângulo curvado. Eu que tô aqui no Arquivo X, né, volto a comentar que essa é uma das discussões dos extraterrestres, mano. Se eles poderiam ter desenvolvido uma matemática não euclidiana e desenvolvido a engenharia tudo em cima disso. Exatamente. E depende de a gente chegar aqui, os caras falam assim, nossa, olha só, vamos falar aqui de uns números muito loucos, vamos. Aí você vai falar o quê pros caras? Números primos? Eles vão chegar e falar pra você o quê? Bolinha, triângulo, xizinho? Eu não sei o que muda no bagulho. Quem disse que funciona dessa forma? É muito estranho. É uma viagem pensar nisso, viu? Mas Harry, eu já percebi que você gosta de alienígena, assim que nem eu. Você já ouviu falar daquele... Claro, History Channel, voltamos para o History Channel. Roda e volta. Há quem diga que existe uma matemática universal que está aí para todos acessarem, né, que se chama matemática, os registros acásticos, né? Registros acásticos, onde que dentro dessa matemática universal, que ela é onipresente e onisciente no universo inteiro, alguns matemáticos famosos como Tesla e Einstein conseguiram de alguma forma, talvez pelas suas mentes brilhantes e transcendentes, né, metafisicamente falando,
conseguiram de alguma forma acessar esse conteúdo universal, né? E desenvolveram uma matemática num nível absurdo, principalmente o Tesla, né? No caso do Tesla, isso é mais latente. E o próprio Tesla, e um documentário que eu vi sobre o Tesla referente aos arquivos do Tesla, ele tem lá manuscritos, né, que ele diz que ele não inventou nada, né? Na verdade, ele pegou de um lugar e simplesmente passou para frente esse assunto, né? Começou a desenvolver melhor. O que você acha disso, Rádio? É que na ideia da ciência, que algumas coisas que a gente tem, que no sentido que a gente não inventa as coisas, a gente simplesmente faz uma interpretação sobre ela, né? A gente tenta fazer uma leitura sobre aquilo que a gente vê, ou aquilo que a gente, de alguma forma, te manifesta, né? Seja som, seja por uma indução, alguma forma que você consiga perceber aquilo, e aí você tira suas conclusões. Então, quando a gente fala que, sabe, o manual de instruções de uma TV que você comprou, ela te fala como é que ela funciona. E a ciência, ela tá tentando criar um manual de instruções sobre a vida, né, do universo e tudo mais, só que sem nenhuma ajuda. Então a gente tá tentando escrever um manual de instrução a partir das coisas que a gente enxerga. Então eu nunca vou conseguir ver dentro da TV, sabe? Isso é que eu quebre a TV, só que na natureza não é tão simples. Então eu consigo, imagina fazer um manual de instruções da televisão a partir daquilo só das coisas que você enxerga na televisão. Então você vai apertando os botões, você vai vendo o que acontece, você vai montando um manual. Agora, você sabe como a TV funciona de verdade, apenas olhando por fora? E essa é a nossa visão de cientista, né? A gente tá pegando só a visão por fora. Como é de verdade que a coisa funciona, a gente tá tentando chegar o mais próximo disso. Agora, a gente vai realmente chegar no fundamento do fundamento das coisas? Ninguém sabe. É muita viagem. Muita viagem aí, né? Por isso que eu falei no plano metafísico. Aí eu tava vendo o não euclidiano lá, que você falou do triângulo, né? Aí eu lembrei que o triângulo era o triângulo da circunferência, né? Então você pega uma circunferência, uma bolinha, e você pega 3 pontos qual é da bolinha. E ali você consegue fazer 3 pontos, né, numa circunferência, onde você tem os ângulos formados entre esses pontos conectados, e ali você tem um triângulo não euclidiano, né, retirado de uma circunferência que você tem ali. Então, na verdade, as retas do triângulo acabam tendo a curvatura da circunferência que ele tá ali. É como se o plano não fosse reto, né? Então é um plano curvo e você monta uma circunferência em cima dela. Quando a gente tenta fazer o mapa, né, do mapa mundi, de uma circunferência, e que fica tudo tosqueira, né? O Canadá é pequenininho, sendo que é gigantesco, né? Então é mais ou menos essa a ideia. Agora volta pra terra aí. Bota a gente no chão, Guilherme. Calma aí que eu sou o cara das observações, né? Só fazer uma observação aqui, que se o History Channel quiser patrocinar mais episódios de História da Matemática, pode ficar à vontade. Se A gente quiser, já citou várias vezes. Se o History Channel também quiser propor que a gente conheça o George Tsoukalos, eu tô disponível. Mas voltando para a Terra, então, e mais precisamente para a Grécia, de novo, além de Euclides, a gente teve Hipátia também, né? Acho que é importante lembrar aí que hoje é considerada a primeira mulher na matemática, a primeira matemática que a humanidade tem registro. Ela chegou a ser estudante de quem? Ou não é? De ninguém? Então, o pai dela, se eu não me engano, eu não lembro o nome dele agora, mas ele era matemático e astrônomo. E aí ela seguiu os passos do pai, não foi? E aí... Só por causa que naquela época a gente sempre fala que era tal pessoa estudou com não sei quem, né? Então quem estudou... Exatamente. Aí esse cara estudou com quem estudou com Pitágoras, né? Como se fosse netos, né? E bisnetos. A gente vai fazendo árvore genealógica de conhecimento. Se eu não me engano, ela estudou com o pai dela, mas eu não lembro o nome. Na verdade, como ela estudava escondido, né? Ela pegava os livros e praticamente foi sendo autodidata. Ou às vezes com o pai, embora o pai tinha um pai, e toda a sociedade tinha um certo assim, um certo pé atrás de ser mulher estudando matemática. Mas temos
Ptolomeu é que foi discípulo de Hipátia, né? Ele estudava a medição da Terra, que Eratóstenes já tinha feito, mas ele estudava sobre isso e ele era discípulo de Hipátia, entre outros, né? E aí fica a dica para vocês, ouvintes, assistirem o filme que chama Ágora ou Alexandria. Fica a dica aí para vocês. Eu Agora é muito pesquisei bom. aqui, o nome do pai dela era Theon, só porque pra matar minha curiosidade mesmo. Vale lembrar também que tem pouco registro do que ela realmente estudou, porque muita coisa se perdeu, né, no incêndio da Biblioteca de Alexandria. E ela trabalhava na biblioteca, né? Sim, o pai dela era diretor da biblioteca. Só falta falar que ela morreu na biblioteca. Não. Mas ela Na foi verdade- assassinada, né? Eu não sei se foi na biblioteca. Na verdade, Hari, o filme Alexandria retrata isso. Agora, fontes bibliográficas eu não tenho a respeito, mas o filme ela tenta resgatar sozinha inúmeros pergaminhos. É a biblioteca realmente que pega fogo e ela tá lá dentro. Meu Deus do céu. Não, tem essa versão do filme e tem a versão da história, que eu não sei se é verdadeira também, que ela foi assassinada por defender o racionalismo científico, né? Isso, perfeito. Porque perfeito. na Grécia eles eram, apesar de ter muitos matemáticos que saíram da Grécia, muitos filósofos, eles ainda eram pé atrás com algumas coisas. E concomitante a isso tinha a questão do protestantismo, né, que estava surgindo na época, e ela defendia aí tinha assim a briga entre o catolicismo e o protestantismo, e ela defendia uma delas e tinha todas essas questões aí. Olhando aqui, falando, ela foi atacada por um grupo de cristãos enfurecidos, cristãos enfurecidos. Ela foi arrastada até as ruas da cidade, até uma igreja, onde ela foi torturada até a morte. Tá bom. Ainda bem que a gente não fala mal da igreja, né? Porque O mundo era meio difícil, né? é que nem falar de Eratóstenes também, né? São grupos muito complicados de falar. Falar sobre igreja, cristãos e terraplanistas, né? Então, Sim. Tem que tomar cuidado. tomar cuidado. Né? Mas Eratóstenes é mais... Mano, Eratóstenes, quantos anos antes de Cristo, e o cara provou que a Terra era redonda, com um pedacinho de pau e sombra, e ainda conseguiu calcular o valor da circunferência da Terra aproximada, e um valor muito próximo do que a gente depois foi descobrir como real. E ainda hoje os caras chegam lá e me botam uma régua lá no mar e falam, olha lá como tá reto. Mas só concluindo sobre Hipátia, depois ela virou diretora Depois que morreu? da Academia de Alexandria. Não, ela sucedeu o pai dela, né? Ela virou diretora depois, que era o mesmo cargo que o pai dela tinha. Mas em um episódio aí a gente fala sobre mulheres da matemática ou sobre a Grécia em específico, aí fala mais sobre a história dela. Mulheres na matemática e ciência. Sim. Em geral. Sim. Então, professora, até recentemente, até uma aula que eu estava dando, né? Eu não sabia disso, mas eu fui me preparar para a aula e acabei me deparando com esse contexto histórico. Só no Brasil que a gente chama de Bhaskara. Bhaskara só existe no Brasil. Tá? Em outros países é função quadrática. Né? E assim, isso se deve a um erro de impressão, né? de uma cartilha nos anos 60, que colocou a equação quadrática como fórmula de Bhaskara, né, professora? Mas, na verdade, ela não é nem fórmula de Bhaskara. O Bhaskara estudou isso, mas quem organizou a função quadrática foi o Viette, né, em 1400 e pouquinho aí, 400 e final. O que você pode falar, gente, sobre isso? Se você tem algum conhecimento sobre isso? E por que a gente insiste em falar Bhaskara também? Eu acredito, assim,
eu acredito que até você já não fala mais. Porque, assim, nós temos inúmeras maneiras de resolver uma equação de segundo grau, né? E existe, claro, mencionando as incompletas e completas. Das completas, também você vai encontrar várias fórmulas resolutivas, tá? Então, por exemplo, esse de Viette que você está falando é uma forma de resolver. Tem Cardano, que fez a de terceiro grau, mas que, para fazer a de terceiro, ele buscou na de segundo. Agora, o que aconteceu é que de tanto usar a forma resolutiva de Bhaskara, todo mundo sai por aí falando Bhaskara, mas, pelo contrário, quando você tem uma equação, você tem uma equação de segundo grau, ou você tem uma equação de primeiro grau. Quando você tem uma função, você tem uma função polinomial. Uma função polinomial de primeiro grau, de segundo grau. Então, não existe equação de Bhaskara, tá? Conforme você disse. O que tem é a resolução pelo método de Bhaskara, tá? Mas aí que tá, professora. O método não é de Bhaskara, é de Viette. É isso que eu vi na história. O Bhaskara, ele estudou isso sim, professor, mas isso eu vi num vídeo da Unicamp, né? Inclusive, é muito interessante o vídeo. Eu até coloquei para os alunos como um contexto, né, histórico. E assim, o Viette, ele que fez os cálculos, ele que organizou, professora, a equação polinomial de segundo grau, né? Que em outros países é quadrática, né? Eles chamam de quadratic equation, né? E Existe aí na história da matemática, e nós vamos ver depois da Idade Média para frente, que muitos matemáticos descobriam uma coisa e o outro que levava fama, né? Mas eu agradeço a dica aí, que eu vou ler um pouquinho mais sobre Viette, porque essa parte eu não tinha lido ainda sobre isso. Mas o Bruno, podia ter sido só uma homenagem também, já que ele foi o primeiro a estudar esse tipo de... Isso, não, na verdade, na verdade foi uma homenagem que eles colocaram, Hari, nos anos 60, porque assim, ele tem sim sua parte na equação quadrática, mas o que aconteceu, porque assim, só no Brasil a gente chama de Bhaskara. Por exemplo, eu estava na praia agora, professora, e o cara, aí a gente tava conversando, o cara do quiosque percebeu que a gente era professor, nós éramos professores, né, e começou, B ao quadrado menos 4 vezes ABC, é Bhaskara. Eu falei, não, o Bhaskara participou, mas não foi Bhaskara, foi Viette. Mas aí eu já não sei, é Bhaskara. Então, assim, meio que ficou mesmo, né, grudou esse estigma. Nesse sentido, aí é bom que a gente conhece. Uma coisa boa. Mas uma coisa boa, né? Todo mundo sai da escola e lembra da Bhaskara. Se fosse função quadrática, eu acho que não. Não, eu acredito que seja igual a Pitágoras, né? Não foi exatamente Pitágoras que desenvolveu o teorema. Tem aí na história que foram vários outros matemáticos, mas ele que levou a fama. Na própria Babilônia eles já tinham conhecimento, né? Da forma Tem mais pra frente aconteceu isso com o cálculo. Tem vários pontos aí na história que acontece isso. E Newton, né? Também, quando a gente falou do cálculo mesmo, né? Sim. Já deu essas brigas aí do... Quem que desenvolveu os cálculos aí, derivada integral? E tem um filme, professora, não sei se você chegou a ver, que é um cara que é bom no carteado lá, que ele rouba lá, contando as cartas. Tem até um ator famoso lá, nem esqueci o nome. Quebrando a banca? Quebrando a banca. E o menino é um engenheiro, né? Estudante de engenharia e tal. Robótica, alguma coisa assim. E ele se destaca, e esse professor que é meio pilantra, né, no carteado, chama ele para participar. E uma das perguntas que ele faz é: me conte alguma coisa que eu não sei sobre o método de Newton. Aí o menino responde: não foi ele que criou. foi o Rapson, né? O Rapson, 50 anos antes. Por isso que coloca método Newton-Rapson, né? E Newton era um famoso da época também, né?
tudo que ele fazia tinha que levava o nome dele, né? Mesmo tudo que ele usava era o que o pessoal ia seguir, né? Então tem muito disso, eu acho também. Que provavelmente se Newton não tivesse publicado isso, talvez a gente fosse conhecer isso muito depois, né? Eu mesmo cometi o equívoco aqui de falar que os números inteiros surgiu com o Gauss, que ele foi o principal matemático que estudou a fundo, mas surgiu antes. Vai ter sempre esses mais famosos da época que vão levar os créditos ou que vão ditar a continuidade da matemática. Hoje em dia nas faculdades a gente tem o caso de grupos, né, de alunos que desenvolvem um estudo junto com o professor, né, e muitas vezes um dos alunos tem uma descoberta, só que quem leva, né, o nome da descoberta é o professor que gerencia a pesquisa, né, porque a pesquisa foi desenvolvida pelo professor, e foi idealizada pelo professor e foi desenvolvida pelo professor. Os alunos ajudaram, só que se um aluno fala assim, putz, eu que descobri, né, tipo, mano, não importa, é o professor que vai levar o nome. Teve um recente aí que o físico brasileiro ia levar o Nobel, só que ele era do grupo de pesquisa e ele que descobriu lá o Meson Pi, se não me engano foi o Meson Pi, que ele pegou lá a partícula, a famosa partícula de Deus lá, depois que também, né, não vou nem entrar nesse aspecto, mas... Bóson de Higgs? Foi o Bóson de Higgs, é verdade. Meson Pi foi antes, depois? Nossa, até me perdi agora. Foi o Bóson de Higgs. E aí, levaram o Nobel. Ele tá dentro do grupo, mas o Nobel, quem ganhou, foi o professor que gerencia a pesquisa. Vou contar uma história do Discovery Channel de novo, né? Essa é real. Que a gente tem o macaco, que eles ensinam o macaco uma técnica de caça, né, e eles começam a aprender e eles percebem que um ensina o outro, ensina um filhote, e eles vão se ensinando. E aí, de repente, no outro continente, os macacos começaram a fazer a mesma coisa que os macacos tinham sido ensinados do outro lado, cara. Discovery Channel. True story. Certeza que isso não é real, né, mas essa história é famosa, mano, que, tipo, como se fosse quase uma mente coletiva, sabe? Então, quando uma... Osmose de pensamento, né? Osmose à distância. Como né? se fosse o Venom. Então, e é um bagulho muito doido, de falar, não, eles aprenderam aqui, de repente a outra civilização lá do outro lado começou a fazer igual. Como que pode? Isso aí é o simbiontes, né? Isso aí é a raça do Venom só que faz. Será que não existe isso entre a humanidade também? Então, se continuar assistindo Discovery Channel, eu acho que você vai ter essa conclusão, mas... É o perigo, cara. Pode ser. E aí o Guilherme termina e manda pra gente também, pra gente ouvir. Sim. Isso, pra gente divulgar. Isso. E, Essa professor, parte você corta, hein, Gui? Essa parte você corta. Você vai pro final. Não, eu quero saber aqui, a gente não terminou ainda. Até, professora, como foi a experiência de um podcast aqui... como pode dizer? Um projeto de podcast? Eu achei, assim, a experiência super, super legal, porque eu acho que a gente não sabe quem está do outro lado ouvindo a gente. E como o interesse da gente é sempre comum aqui, que é divulgar matemática, fazer a matemática chegar em todos os lugares, porque é de todos os lugares que ela surge, né? Então eu espero, assim, que a minha experiência foi mega, mega, mega legal, porque a minha ideia era diferente, e agora sim eu tô vendo que a gente pode chegar a atender e chegar nos ouvidos de muita gente aí, e um público bem diversificado. Então, para mim, quanto mais matemática, melhor. Quanto mais gente sabendo matemática, discutindo matemática, melhor. Eu sei quem tá ouvindo. Aliás, eu sei tanto que se você olhar pro relógio agora, você que está ouvindo, vai ser 15 horas e 42 minutos. Vê como eu sei que é você que está ouvindo. Tô de olho em você. Viu, Bruno? A gente sabe que você tá ouvindo, Bruno. É sacanagem. O cara A gente sabe que você tá ouvindo, Júlia. Fala todos os nomes, né, do Brasil. Agora, quem estiver ouvindo e for 3h42 da tarde, bem na hora, manda mensagem ali pro Guilherme, vai ganhar um biscoito dele.
Manda, mano. Isso aí. Vamos Não, seguir mas- encerrar. Professora, muito obrigado pela participação, viu? Foi ótimo. Foi a única parte lúcida desse papo, né? Então, assim, A gente deu umas viajadas aí, umas É, teorias. Tirando os pessoal que- extraterrestres. Isso. A única pessoa que estava na Terra durante o papo. E novamente, muito obrigado, pro. Só lembrando aí a todo mundo que tá ouvindo que esse foi o primeiro episódio, tá? Então desculpa a baixa qualidade aí, se não tiver muito bom de ouvir. Ou Isso, alguma coisa valeu. aí que não tenha ficado tão legal, a gente vai tentar melhorar pros próximos. E é isso, né? No próximo a gente continua o papo aí de história da matemática, tem muita coisa pra falar ainda. A gente continua aí da parte dos maias, astecas, incas, Idade Média aí pra frente. Deixa eu agradecer também. Obrigado, professora. Então, ó, esse foi o nosso capítulo 1 de X, com participação da Silvana, né? Não sabemos quantos episódios serão. E eu só tenho uma mensagem pra vocês. Busquem conhecimento. ET Bilu. Eu tô achando que o Harik fez o papel do Bilu lá na moita. Essa parte corta, não pode aparecer. Essa não pode ir pro ar. Agradecer também, professor. Deixa eu agradecer. Professor, eu gostaria de agradecer também. Dizer que esse papo foi muito produtivo, né? Para nossas carreiras também. E esse formato desse podcast, ele também pode ser interessante para nossas carreiras também, como um portfólio do que a gente pode estar fazendo de diferente, né? Mas queria agradecer você, professora, muito obrigado. E dizer que queremos contar mais com você em futuros programas, tá bom? Oh, obrigada, gente. Na verdade, olha, esse grupo é tão 10, que quem se sentiu aqui, quem se sentiu, assim, muito, muito, muito contente com o convite foi eu, tá? Porque discutir conhecimento, né, com pessoas como vocês, assim, nossa, é show. De coração. Obrigadão. De nada, professora, foi um prazer. Só pra concluir, Prazer. obrigado, professora. Foi um prazer participar com você. E é isso aí, pessoal. A gente se vê Espero, né, que nos vemos no próximo episódio aí. Compartilhe com os amigos. É podcast, a gente não se vê, a gente se ouve. A gente se ouve. Tudo bem. Desculpa o meu erro de iniciante. Compartilha com os amigos aí pra ajudar a gente, divulgar nosso trabalho. Isso aí, pessoal. Obrigadão. Valeu, gente. Até mais. Vamos parar de gravar agora. Chega.